Bem-vindos à videoaula de multiplicação. O símbolo da multiplicação é o sinal X, mas muitas vezes também vemos um ponto representando a multiplicação. Na multiplicação, nós temos o produto de dois números inteiros. E o que é o produto de dois números inteiros? O que é um produto? É um número inteiro por outro também inteiro e precisa ser maior do que a soma de tantas parcelas quantas forem as unidades do outro. Exemplo: 4 vezes 2. 4 vezes 2 é a mesma coisa que 4 mais 4. 3 vezes 5. 3 vezes 5 é a mesma coisa que 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. Na multiplicação, nós utilizamos o produto do primeiro pelo segundo. Exemplo: pegamos o primeiro e multiplicamos pelo segundo. É a mesma coisa que 6 vezes 5, que é igual a 30. Casos particulares. Multiplicação por 1. Por convenção, se um dos fatores é a unidade, o produto é o outro fator. Exemplo. 3 vezes 1. 3 vezes 1 é igual a 3. 1 vezes 6. 1 vezes 6 é igual a 6. Qualquer número multiplicado por 1 é sempre o próprio número. Multiplicação por zero. Qualquer número multiplicado por zero é sempre zero. Exemplo: 10 vezes 0. 10 vezes 0 é 0. 5 vezes 0. 5 vezes 0 continua sendo o número 0. Está bem feio esse meu zero aqui, por sinal. Propriedades da multiplicação. Propriedade de fechamento. Vamos ver como é a propriedade de fechamento na multiplicação. O produto de dois números inteiros é sempre um número inteiro. Então, um exemplo: 3 vezes 4. São dois números inteiros que resultam no número 12, que também é um número inteiro. Então, essa é a propriedade de fechamento na multiplicação. E agora vamos ver aqui mais uma propriedade, a propriedade de elemento neutro. Elemento neutro. Vamos ver como é essa propriedade. O número 1 é o elemento neutro do conjunto dos números naturais em relação à operação de multiplicação. Exemplo: A vezes 1 é a mesma coisa que 1 vezes A, que nos resulta o próprio A. Exemplo: 1 vezes 8 é igual a 8 vezes 1, que nos resulta o próprio número 8. Então, essa aqui é a propriedade de elemento neutro na multiplicação. Vamos ver mais uma propriedade agora. Propriedade comutativa. Propriedade comutativa. Na propriedade comutativa, um produto não se altera quando troca a ordem dos fatores. Exemplo: 10 vezes 5, que nós sabemos que é 50, é a mesma coisa que 5 vezes 10. Outro exemplo: 3
vezes 6 é 18. É a mesma coisa que 6 vezes 3. Então, essa aqui é a propriedade comutativa. Propriedade associativa na multiplicação. Vamos ver aqui como é a propriedade associativa. Associativa. Como será que é essa propriedade dentro da multiplicação? A propriedade associativa, ela não se modifica o resultado de uma multiplicação quando alguns dos seus fatores são substituídos pelo seu produto. Então, vamos ver aqui exemplos com números que ficam mais fáceis de serem visualizados, né? Vamos ver alguns números. 3 vezes 7 vezes 5. Então, se nós multiplicarmos esses dois números aqui e multiplicarmos pelo número 3, o resultado não se altera. Então, 3 vezes 7 vezes 5, que é 35. Ou, se nós multiplicarmos esses dois primeiros números aqui, 3 vezes 7, que é 21, pelo número 5, não vai se alterar. 7 vezes 5 é 35. E 35 vezes 3 é 105. Da mesma forma, se nós multiplicarmos o número 21 por 5, nós continuamos com o número 105. E aqui, 3 vezes 7, 21 vezes 5, continua com o número 105. Então, essa aqui é a propriedade de associação ou a propriedade associativa dentro da multiplicação. Propriedade distributiva. Como será que é a propriedade distributiva dentro da multiplicação? Vamos colocar aqui. Distributiva. Propriedade distributiva. Na propriedade distributiva, na multiplicação de uma soma ou diferença por um número inteiro, multiplica-se cada um dos seus termos por esse número e somam-se ou subtraem-se os resultados. Então, vamos colocar um exemplo aqui para facilitar. 6 vezes 3 mais 2. Isso é a mesma coisa que 6 vezes 3 mais 6 vezes 2. Pegamos esse número 6, multiplicamos pelo número 3, somamos com 6 multiplicado pelo número 2. Então, aqui, 6 vezes 3 vai dar 18. 18 mais 12 é igual a 30. Essa foi a propriedade distributiva. Então, vamos enlaçá-la aqui, para que ela fique melhor de ser visualizada. Ficou um pouquinho amontoada com as outras, mas mesmo assim dá para ver qual é a diferença entre cada uma delas.